que Ele vive, eu posso crer. Ponto 3, tópico 2, lição número 2. Edificando até o não crente. Eu falei sobre o dom de línguas que edifica a si mesmo. Segundo, eu falei que os dons do Espírito Santo só tem utilidade se edificar também os outros crentes, a igreja. E agora a gente vai falar que os dons do Espírito Santo, ele não edifica somente a nós mesmos, não somente a outro crente, mas também edifica os não crentes. É sobre este terceiro ponto que eu mencionei que eu vou abordar com um pouco mais de clareza. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, edificar a si mesmo. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre este texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho em uma reunião, se não entenderem o que está sendo falado. Nesse terceiro ponto, vemos o apóstolo dos gentios estimula os crentes a falar em línguas. Paulo sempre estimulou os crentes a buscar os dons espirituais e sempre estimulou, entre eles, buscar o dom de falar em línguas, isso é, edificar a si mesmo para depois edificar os outros. Isto é, edificaria a si mesmo. O desejo de Paulo, que também esses mesmos crentes que falassem em língua, profetizassem. Esse profetizar, a fim de que a igreja toda fosse edificada, esse profetizar não é o profetizar falando em línguas. Por quê? Em uma igreja, o profetizar falando em línguas só vai ter relevância se houver um intérprete. Esse profetizar, é por isso que Paulo diz e orientava os crentes que falam em línguas também a profetizar. Porque o em línguas, ele edifica somente a mim, mas o profetizar edifica toda a igreja, todos os que estão reunidos ali. Então, esse de profetizar, Paulo queria que a igreja ao todo entendesse a mensagem. Não que nós vemos aí nessa confusão que tem muitas igrejas por causa de mau comportamentos de manifestações de dons espirituais de maneira absurda. Muitas heresias têm entrado nas igrejas e a igreja tem abraçado. Por quê? Por falta de discernimento espiritual. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira. Paulo, profetizar é pregar a palavra. O que eu quero dizer neste ponto desta aula é que nenhuma profecia deve fugir das Escrituras. Atualmente, na Nova Aliança, nos dias de hoje, qualquer profecia que vai contrário às Escrituras, repreenda, mas a gente tem que fazer uma pequena observação e minuciosa e entender que, infelizmente, a realidade é que uma faixa de 70% a 80% dos crentes não lê Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Isso é muito específico, é muito observado a gente ver. A gente enxerga com clareza. O porquê que tem muitos crentes que se revoltam contra o Evangelho, se revolta com a congregação, com o pastor, com o líder, com isso, e joga a culpa toda na igreja? Porque não existe
uma explicação exata, um estímulo da palavra de Deus. Nós temos, de maneira cada crente individual, não esperar por pessoas, não esperar pelo pastor, pela pregação da noite, mas ter uma vida cotidiana com a palavra de Deus. Quanto mais você estudar as Escrituras, quanto mais você examinar a palavra de Deus, menos você vai ser enganado com falsas profecias. Existe hoje, nos dias de hoje, profecias diabólicas que está destruindo o casamento, destruindo jovens, familiares, destruindo muitas coisas. Por quê? São profecias que são diabólicas. Eu não vou dizer que é profetada, porque isso virou até um clichê de meninice na igreja, que isso é clichê de crente gospel, crente Nutella, como outros dizem. Por quê? Porque esse profetizar é diabólico, é contrário à palavra de Deus. Ele destrói famílias, ele destrói pessoas no corpo de Cristo. O camarada não lê Bíblia, houve uma profecia de que fulano Maria tem que casar com Joãozinho, Joãozinho tem que casar com Maria. Aí esses dois camaradinhos, Maria e João, casam, aí não dá certo, se separa e depois diz, cadê a profecia? Uma profecia mentirosa, porque não houve uma interpretação bíblica. Qualquer profecia que foge da luz das Escrituras é diabólica, de acordo com Gálatas, capítulo 1, verso 8. Nós temos que examinar tudo o que acontece dentro de um culto, porque nem todo culto é ação de Deus, nem todo culto é ação do homem, e nem todo culto é ação diabólica. Essas três atmosferas pode acontecer, essas três ações espirituais pode acontecer dentro de uma igreja. Por um momento, o crente pode se emocionar com algo e falar uma profecia vindo das suas emoções, uma profecia carnal. Aí, por outro lado, pode vir um crente cheio de Deus e realmente profetizar algo da parte de Deus, pode ser bom e pode ser mal para a minha vida. Por quê? Porque os crentes hoje só querem ouvir, muitos, não todos, querem ouvir somente profecias de bênção, de prosperidade. Aí vem uma profecia de que se o camarada não se arrepender, Deus vai destruir muitas coisas, porque pensam que Deus é só amor, esquece que Deus é justiça. Deus não compartilha, Deus não tem culpa dos nossos pecados, porque a maioria dos pecados, ela vem dos nossos membros que guerreiam. E muitos dos nossos erros não é culpa vindo da atmosfera espiritual, é nossa culpa. Então Deus não tem culpa, mas Deus age com justiça. Porque quando a gente esquece dos princípios de Deus, a gente fica praticamente sem um pai, sem um pastor e sem um guia. Então, alguns profetas de Deus vão se levantar dentro da igreja. Alguns profetas carnais que profetizam de acordo com suas emoções vão se levantar dentro da igreja. E alguns profetas diabólicos também vão se levantar dentro da igreja, principalmente nos dias atuais. Então é por isso que eu sempre afirmei isso, desde o princípio da minha fé, que nós temos que viver uma vida particular, pessoal, nas Escrituras, na palavra de Deus. Ler a Bíblia, ler a palavra, buscar a palavra não vai tornar você perfeito, não vai. Mas vai mostrar a saída de muitos caminhos errôneos. Vai colocar uma porta de saída. Você vai olhar para o caminho errado e vai se lembrar do caminho certo, qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre está certa. Então, a palavra de Deus diz assim: eu devo andar desta forma, como Cristo andou, eu devo amar como Cristo amou a igreja, eu devo me comportar como igreja. Aí você vê a porta do erro. Aí você se lembra, as Escrituras diz. Então Paulo estimulava os crentes também a buscar o dom de profetizar. Vamos avante. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Então o objetivo da profecia, da pregação da palavra de maneira genuína, edificava todo o corpo da igreja, enquanto falar em línguas beneficiava só a si, de maneira principal,
E infelizmente, eu congreguei em algumas igrejas, eu não vou mencionar o nome por respeito, que os crentes se sacrificavam de maneira extrema, jejuava 5 dias, 6 dias, muito tempo, orando de joelho no pó mesmo, com a cara no chão mesmo. Porém, com o objetivo de obter dom de línguas estranhas. E quando eles receberam o dom de falar em línguas, isso eu presenciei, começaram a excluir outros crentes, começaram a viver uma vida errônea dentro do corpo da igreja, recebeu os dons do Espírito Santo, começou a agir de maneira que não agia primeiramente. Infelizmente, é como eu já mencionei na aula anterior, que muitas pessoas recebem o dom do Espírito do falar em línguas e até criaram a metodologia gospel, que é: se não fala em línguas, não é cheio do Espírito Santo. Isso é antibíblico. Paulo diz: a função do dom de línguas é edificar a si mesmo. A Bíblia ensina isso. Agora, aí você que tem que pensar: poxa, eu devo seguir o que a Bíblia me ensina, ou eu devo seguir os ditados gospel, os clichês gospel, os clichês da religião? Qual é a tua base de fé? É a palavra de Deus ou os clichês gospel? Porque os clichês evangélicos se não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. E Jesus diz com muita clareza: conheceis os dons, conheceis a árvore pelo fruto. Observa o fruto dele, que aí você conhece a árvore. Então, Paulo também enfatizava: busque o dom de profetizar. Todos quantos vierem a frequentar a nossa reunião devem ser edificados. Como é que ele vai ser edificado? Através da pregação da palavra de Deus. Imagina, isso é tão um pouco fora do contexto, mas é uma realidade, que a coisa mais triste é você, uma pessoa que recentemente chega na igreja, e durante 1 hora é só louvor. E 1 hora é para ser a pregação da palavra, que é o dom de profetizar, que é onde o pregador vai profetizar, vai trazer a palavra de Deus com clareza e excelência. Infelizmente, dessa 1 hora, muitos pregadores, não todos, passam 40 minutos falando em línguas e 20 minutos pregando a palavra. Isso é triste, porque o falar em línguas é um dom do Espírito Santo, eu não estou ignorando, eu não estou rejeitando, mas o falar em línguas só edifica a si mesmo. E o profetizar é para toda a igreja, a palavra é para todo o corpo da igreja. E uma pessoa que não é crente, entra numa igreja onde o crente fala só em línguas, não existe mensagem bíblica, o crente que vem de fora não vai entender absolutamente nada. Não vai entender nada. Porque não existe intérprete. Se houver intérprete, amém. Se você está falando em línguas e está também interpretando, amém. Mas se você só fala em língua, você acha que um novo convertido vai ter discernimento para entender? Então Paulo está trazendo maturidade à igreja de Corinto. Olha, vocês precisam ser maduros, porque dons vocês já têm. Agora vocês precisam amadurecer, porque o dom do Espírito Santo edifica você, tudo bem? Amém. O dom do Espírito Santo edifica outros crentes, amém. Mas o dom do Espírito Santo também tem a função de edificar pessoas não crentes. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Paulo está preocupado com a igreja de Corinto. E está dizendo: nós devemos nos preocupar em não escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Então, quem são esses que Paulo pede para a gente não escandalizar? Os não crentes. A gente tem que ler 1 Coríntios 14, 23, que diz: se pois toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem línguas e entrarem simples ouvintes ou incrédulos, não dirão que está fora do juízo? Não é isso que falarão?
estão loucos. Eu não volto aqui nunca mais porque eu não entendo o que está acontecendo. Um sem juízo ou um incrédulo entra na igreja para ouvir uma mensagem de Deus. Chega lá, não tem pregação, não tem profetizar, não tem ministração, não tem um cara falando em línguas, mas não tem um intérprete. Para que serve? No corpo, na união, no culto em geral, não tem edificação nenhuma, só fala em línguas. Então Paulo está preocupado. Devemos tratar isso com mais maturidade. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Paulo está ensinando a igreja a ter maturidade no uso dos dons do Espírito Santo. Paulo não está escandalizando, dizendo um dom é mais importante que o outro, aquele dom é mais importante, aquele não. De maneira nenhuma. Paulo está dizendo qual é a finalidade dos dons do Espírito Santo. Me entenda bem. Ele não está dizendo que o dom de línguas estranhas é ruim. Pelo contrário, ele está dizendo que o dom do Espírito Santo existe na igreja, é dado por Deus, é útil àquele que fala em línguas, é útil, porém edifica só a si mesmo. Ele não está dizendo esse dom é mais importante, aquele dom é mais... Não. Ele está dizendo que cada um tem sua finalidade. 1 Coríntios 14:9 diz o seguinte. 14:9. Assim também vós, se com a língua não proferires a palavras inteligíveis, como compreenderão o que é dito? Porque estareis como que falando ao ar. Se você está falando em línguas, Paulo está dizendo palavras inteligíveis, e outros não compreendem, os não crentes não compreendem, é a mesma coisa de você estar falando com a parede. Paulo está trazendo com muita clareza isso. É a mesma coisa de falar ao ar. Então, querido pregador, querido servo de Deus, querida mulher de Deus, se você pega a palavra de Deus e você recebe a oportunidade de poder pregar ali meia hora, 30, 40 minutos, ou 1 hora, ou até mais, pregue somente a palavra de Deus. Deixe o resto com o Espírito Santo. E não passe 1 hora pregando, falando em línguas na hora da mensagem, porque se houver alguém na igreja que não é crente, vai dizer que você é louco. E Paulo exorta com muita clareza em 1 Coríntios 14:9, que se você falar palavras inteligíveis, sem falar línguas estranhas sem um intérprete, ou sem você mesmo a interpretar, é a mesma coisa de você estar falando palavras ao ar. Então você está gastando o seu fôlego. Então é esta a mensagem que Deus traz para nós através dessa lição maravilhosa, e que a gente tem como síntese que os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Na próxima aula a gente vai entrar no terceiro tópico, vai falar sobre os dons na igreja. Que você tenha sido edificado, que você esteja me acompanhando, que eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a sua vida. E se houver algum ponto que eu saí fora das escrituras, você pode escrever no comentário o seu ponto de vista. Eu irei observar com detalhes, e se for útil, eu irei observar se for útil a sua forma de falar, o seu comentário, e isso também seria uma bênção para a minha vida. É muito bom a gente ter uma visão de se examinar. Por exemplo, eu estou trazendo esta palavra para você, e você pode acrescentar, mas a gente tem que ver que Paulo falou isso também pode me trazer novas fronteiras de pontos de vista, e eu sempre estou aberto a variados tipos de assunto relacionado à fé cristã. Que Deus te abençoe, e que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo venha pairar sobre as nossas vidas, e que venha nos fortalecer ainda mais, e que venhamos a receber dons do Espírito Santo para sermos realmente cheios dele, para edificar nós mesmos, a outros irmãos em Cristo, e edificar também aqueles que não são crentes, para que o nome de Cristo seja glorificado. Que Deus te abençoe, e até a próxima aula.